Obrigado, pastor Rui, de coração. Eu também estou sentindo isso, né? E obrigado, pastor Rui, também pela confiança que ele teve em pedir para a gente falar alguma coisa aqui, né, nesse momento. E eu busquei de Deus, pedi a Deus um assunto que pudesse ajudar tanto a mim quanto aos que ouvem, né, pastor Edmilson? Aí, se vocês quiserem anotar um tema, é a espada do Espírito. É uma mensagem que pode ser utilizada tanto para a igreja, o pregador que está com a espada na mão, mas eu queria usar ela mais para obreiros, né? Mas vamos ler, pastor, qual que é a escritura do encontro? É Efésios 6, né? E a gente vai falar de espada de luta. Vamos colocar em pé, né? Creio que o assunto, eu estava observando os pregadores pregar, eu fiquei quietinho, e eu estava vendo que o que eu tenho para falar, vocês vão ver que a maioria já foi falado no decorrer do encontro. Eu vou simplesmente juntar aqui e colocar mais algumas coisas. Diz assim, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Grande Deus, já tenho orado, Senhor, pedido ao Senhor essa direção, porque esse lugar não é um lugar comum, Senhor. E falar à igreja e ajudar esses ministros, para que nós possamos crescer na Tua obra, Senhor, para que o Senhor possa nos aperfeiçoar até aquele dia de Jesus Cristo, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Logo aqui, nós vemos que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aqui nós já vemos o fio da meada, né? A nossa batalha, ela não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa batalha ela é espiritual. Então, se a nossa batalha ela é espiritual, a arma ela é espiritual, não é natural, não é de cunho natural. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, um dos objetivos dele foi trazer essa espada. É isso? Mateus capítulo 10, versículo 34, ele diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que espada é essa, irmãos, pastores, obreiros? É uma espada natural? É uma espada espiritual? Porque ali, eu imagino, eu não vi o profeta, 10:34. Eu não vi o profeta falar sobre isso, mas eu vou fazer um gesto. Logo Pedro deve ter falado assim, não, agora eu vou andar com, né? Agora eu vou andar com a minha espada, porque ele veio trazer a espada, né? Pedro, né? Pedro já andou com a sua espada na cintura, irmão Reginaldo. E logo quando aquele soldado bobeou, ele já usou ela, já torou a orelha do soldado ali, ou seja, usou a espada natural, né? O Pedro, não, ele trouxe a espada. Talvez seja esse o entendimento, né? Mas nós temos que entender que a nossa espada, ela é através do Espírito. E essa espada, o profeta de Deus e a própria Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, o 17 aí, nós lemos o 12, né? Diz aqui: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, essa palavra que nós temos, que nós manuseamos, ela é uma espada. E ela é uma espada de 2 gumes.
Não é isso que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Agora, o que nós devemos fazer, esse é o ponto que eu queria chegar, é que esta espada, ela pode ser usada tanto para dar vida ou para matar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Depende do espírito que está por trás dela, manuseando a espada. Ele pode matar com a espada, a mesma espada, ou ele pode dar vida. E isso, se a gente trouxer para a mensagem, eu poderia colocar dentro da mensagem também, a mensagem é uma espada. Nós vimos lá no Monte Pôr do Sol, né? Ali o profeta fala na brecha, caiu aquela espada nas mãos dele, né? A palavra de Deus, que é a mensagem, a revelação. Agora, qual é o espírito que está por trás desta mensagem, que está empunhando esta espada? Qual é o coração que está por trás? Porque, com todo respeito, a Bíblia fechada é simplesmente um livro. A mensagem fechada é um livro, um livreto. Nós temos que, pastor Rui, discernir qual é o espírito que está por trás, que está empunhando aquela espada. Porque nós temos que concordar que em Mateus capítulo 4, qual era a espada que o diabo estava usando? Qual? A palavra. Ele estava usando a mesma espada que Jesus estava usando. Mas qual era o espírito que estava por trás daquela, manusear aquela palavra? Qual era a intenção do coração de Satanás, né? Vocês sabem. A serpente estava usando que espada para derrubar Eva? A mesma palavra de Deus. Então ela usou a mesma espada. Palavra, espírito. E nós temos, eu digo nós porque eu me coloco dentro disso aí, nós temos que ter essa consciência que essa espada, ela tem que saber ser manuseada, irmãos, pastores, pregadores. Senão, o efeito que nós vamos causar com essa espada, que poderia dar vida, é morte. Morte espiritual. E aí nós lembramos de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. A palavra testamento quer dizer concerto, um novo concerto de Deus com o homem. Se o espírito da morte, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. Aqui eu esqueci de ler aqui, perdão, eu queria ler isso aqui. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, não da espada da letra, mas da espada do Espírito. Amém? Então, o ministério da graça, a gente fala do sacerdócio arâmico, ele encerrou no Calvário, ali com a lei, né? Que é esse ministério da lei, da espada da lei, né? Sobre nós estava a espada da lei, e entrou esse ministério do Espírito. E nós temos que saber manusear esse ministério do Espírito. Essa espada do Espírito, ela é poderosa. Mas se nós não soubermos usar esta espada, ela não tem eficácia nenhuma. Irmãos, qual é a maior batalha que já foi pelejada no mundo? Vamos ver. Qual foi a maior batalha que já foi pelejada? Nós estamos falando dentro do plano terreno. Foi o Calvário. Não é isso? Calvário foi a maior batalha. Ela era tão impossível que nenhum homem, nem no céu, nem debaixo da terra, nem... Eu não vou entrar no assunto, mas uma perícia, se você ler, fizeram uma perícia, que uma pessoa, para os vasos se romperem, se misturar com a água, ele tem que estar numa condição que nenhum homem consegue, extremíssima de estresse, de sofrimento. Pois eu posso...
Foi o que Jesus, aquela foi a maior batalha. Agora, qual foi a arma que ele usou para vencer aquela batalha? Ele veio trazer a espada, né? Você encontra em Isaías capítulo 53, versículo 7. Vamos ver ela. Essa é a espada que ele usou ela. Vamos chegando aí no ponto. Isaías, aqui, ó. 53, nós lemos direto. É o 7, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então a maior batalha que já foi pelejada, foi vencida com silêncio. Amém. Aleluias. Silêncio. Irmãos, eu falo para vocês que as maiores batalhas que eu já venci ministerialmente foi através do silêncio. Foi realmente cumprindo Eclesiastes capítulo 3. Há tempo, irmão, para falar. Isso. E há tempo de calar. Então a palavra, não é que você não pode falar, mas você tem que saber usar a palavra. Você tem que saber cortar com essa espada. Se você não souber, o efeito vai ser reverso. Você vai causar morte, a gente vai causar morte. E é justamente o Jesus veio trazer esta espada. E esta espada do Espírito, ela tem que ser usada pelo Espírito, não pode ser usada pelo homem. E às vezes nós com essa espada nas mãos, eu, o ministro, o homem que está por trás aqui, às vezes eu estou raivoso, vou falar de mim. Às vezes eu estou raivoso, eu estou com raiva de alguém, eu briguei com a mulher em casa, eu estou estressado no trabalho, ou eu estou doente, ou eu estou deprimido, aí eu venho com aquele sentimento humano, toda aquela bagagem humana, daí eu seguro a espada do Espírito e eu passo aquele leite. Quem foi que leu aí o leite? Falamos do leite aqui, né? O leite misturado, leite puro, né? Porque uma mãe, ali na nossa cidade, aqui também, os bebês estão tomando o veneno da soja no leite materno da mãe. Quem sabia disso? Você sabia, né? Os bebês estão tomando o inseticida, como é que chama o veneno da soja no seio da mãe, através do leite materno, irmão Alves. É, né? E o que eu quero trazer para nós? Falo para você, estou pregando para mim. Se nós não soubermos distinguir o natural do espiritual, a espada carnal da espada espiritual, a letra do espírito da letra, nós vamos passar nosso sentimento humano para nossas pregações, para nossos sermões, no leite. E isso vai o quê? Vai, a igreja, que é o bebê representado aí, vai receber esse histerismo, vai virar neurótico. Sim, eu não quero falar isso bem explicitamente, mas é isso aí, ou misturado. E eu tenho lutado contra isso, eu mexo com comércio, trabalho, Montiago, a gente sabe, a gente tem lutado, eu tenho lutado para chegar na igreja e Deus tira isso de mim, não deixa eu levar isso. Como é que fala o irmão Reginaldo? Deixa essa sacola para lá, né? Tem que deixar em casa. Preste atenção nisso, eu quero chegar aqui. Outro ponto agora. A base do mundo religioso, a nossa também, é o arminianismo e o calvinismo. Todo o cristianismo moderno tem esse alicerce aí. Calvinista ou arminianismo. Certo? Todos nós, eu, cada um de vocês, cada um de nós, viemos de uma dessas duas vertentes. Os que vieram das denominações, vieram de uma dessas duas vertentes. Não tem como você escapar, porque o centro é a mensagem.
você veio do calvinismo ou do arminianismo, se você está na mensagem, você está entrando na centralidade de Deus. Pois bem, o profeta mostra para nós que o calvinismo é o liberalismo. Certo? Na mensagem Casamento e Divórcio, tradução de Goiânia, parágrafo 54, ele diz: aquilo é justamente como é hoje em dia, há dois grandes ensinos de doutrina na igreja. Um deles é o calvinismo e o outro é o arminianismo. Um deles é legalista e o outro, é liberalista. Amados, ministros, preste atenção. Vou chegar num ponto aqui com vocês. É rápido, é um assunto rápido, eu não sou muito estender, mas de ir direto ao ponto. Mas cada pessoa que chega na nossa igreja, eles vêm com um desses dois espíritos, vem na raiz deles, de cultura. Chega na igreja, vou dar um exemplo, por exemplo, a congregação cristã é legalista, a raiz. Aí você senta aqui um batista, a raiz é liberalista, neopentecostal liberalista, congregação legalista. E senta os dois aí na mesma igreja, para você pastorear, ensinar eles. Dependendo do que você fala aqui, alegro liberalista e afeto legalista. E às vezes na igreja, às vezes o pastor, aí você vai usar a espada, você tem que saber como falar com o legalista, como tratar o legalista, e você tem que saber como tratar o liberalista. Você não pode tratar na mesma dosagem. Isso é saber usar a espada do Espírito corretamente, pastores. E veja bem, essa natureza humana que nós trouxemos de nossos pais, eu trouxe da família Cavalcante, você é do Matos, Oliveira, não sei. Nós vamos arrastar essa natureza humana, pastor Rui, até a transformação. Vocês estão entendendo? Eu vou levar para o espiritual. Nós vamos levar essa nossa natureza humana, familiar, nordestina, gaúcha, etc. O profeta fala que tem espírito de nação, tem espírito de cidade, nós vamos levar. Você quer ver uma coisa tremenda? Ele conhece minha irmã Sara, da minha família, pastor Cleuber. Você vai ver uma coisa que eu vou te falar, você vai notar. Todos os nossos irmãos nasceram no estado do Pará, no mesmo lugar. E a irmã Sara nasceu no Pernambuco. Só ela tem um cabelo diferente, ruim o cabelo dela. Sim. O senhor já notou, irmão Tiago? Ela nasceu... Olha, veja, nós morávamos no estado do Pará, e nós somos para Pernambuco, e minha mãe chegou lá, já ficou gestante da irmã Sara. E antes dela vir embora, ela teve a irmã Sara em Arco Verde, no Pernambuco. Ela é filha do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma família, mas nasceu com cabelo diferente, porque nasceu no Pernambuco. Mostrando, o profeta fala isso, nação tem espírito, estado tem espírito, cidade tem espírito, que rege as regiões. Sim. Trazendo para nós, como família, como pessoas, eu vou levar essa minha família Cavalcante, essa natureza humana, ela vai até a transformação, a sua também. E a do povo também, meu irmão. Nós temos que entender isso aí. Você tem um gaúcho na igreja, um nordestino, você tem que saber lidar. Um legalista, um liberalista. Vamos trazer para agora, aqui agora. Então, porque lá na parábola do semeador, o escolhedor lá disse, mas senhor, mas é fácil, sim, nós vamos arrancar. Nós vamos arrancar, só vai sobrar o trigo. O que ele disse? Não, rapaz, espera aí, gente, espera aí até o tempo da colheita. Você vai mexer no trigo também. Deixa quieto, vai caminhar junto, irmãos. Essas naturezas humanas, familiares,
Natureza, eu quero trazer para o espiritual. Essa natureza calvinista, arminianista, elas vão ficar na igreja, não vai sair totalmente. Vocês estão captando? Nós temos que entender, nós que estamos pastoreando na frente do rebanho, temos que ter essas concepções que eu estou mostrando para vocês, que essas naturezas familiares, elas vão permanecer, porque o cão preto ele não morre. Não, agora não, o cão preto não morre. Ele fica fraco, aprisionado, né? Mas está lá. Então aquela natureza carnal, aquela que veio maligna, ela fica lá, aprisionada. Se você alimentar, ela vai prevalecer. Ela só vai morrer aonde? Na transformação, onde o corruptível será revestido da incorruptibilidade. Ali não vai existir mais Cavalcante, mais Macedo, não vai existir mais Gaúcho, nem não, ali vai acabar tudo, vamos subir só a natureza do Cordeiro. Aleluia. Mas para nós que somos ministros, temos que saber lidar com essa gente. Diversidade na igreja, de pensamento, diversidade de natureza, diversidade religiosa. Estou falando de lá, eu vou trazer para trás do púlpito. Espera aí. Eu falo com vocês, essa mensagem eu recebi agora. Um julgamento no tribunal. Lá eu recebi dos crentes da Bíblia. Estou começando a ler ela, parágrafo 5. O profeta diz assim: cada um de nós tem ministérios. Um determinado ministério chamará a atenção de uma certa pessoa, onde o outro não faria. Pastor Cleber, o senhor tem um ministério, eu tenho outro, pastor Macedo tem. A diversidade de Deus, variedade. O senhor faz uma coisa que eu não faço, às vezes o outro faz. E assim, Deus não colocou, Deus pôs uns na igreja só apóstolo, pastor Macedo, só profeta, só evangelista, não. Os dons, é só um dom? Não, é óbvio, dons. É diversidade, nós temos que saber que na igreja tem isso. Vou trazer para trás do púlpito agora. Falei da igreja, é muito bom, né? Vou trazer para trás do púlpito. Mas nós temos que entender que nós também, nós que viemos da denominação, viemos com esses espíritos, ou calvinista ou arminianismo. Viemos com isso da nossa natureza religiosa. Aquele irmão que você trouxe, que veio da Assembleia de Deus, ele vai carregar aquele assembleanismo o resto da vida dele, resquícios ele vai carregar. Aquele irmão que veio da congregação, ele vai carregar, ele vai falar irmandade pela vida toda. Né? Eu tenho um irmão que ele era da congregação, até hoje ele fala: pastor, eu queria estar com a irmandade. A paz de Deus, irmão. Não é a paz de Deus, é Deus abençoe, né? Ou é boa noite com Jesus ou sem Jesus. Eu quero que vocês capitem que falei do natural, estou falando do espiritual, tá? Natureza humana, natural, ela vai permanecer até aquele dia. A natureza religiosa das pessoas, ela vai permanecer também até aquele dia. Porque há uma transformação de corpo, alma e espírito. Há tanto uma mudança natural da nossa natureza humana, como há uma mudança de natureza espiritual. E esse assembleanismo, esse irmão que é da Assembleia, que é da Batista, que é da congregação, isso aí, se você é pastor, vai estar na igreja, você vai ter que saber usar a palavra, a espada do Espírito, para levar esse povo no arrebatamento. Viu, Moisés? É isso, irmãos. Só que daí nós temos que entender, pastor Macedo, que eu também, o pastor também, quem pode discernir o homem? Vamos ler aí? Foi lido aqui, 2 Coríntios, 1 Coríntios, aqui ó, 1 Coríntios, vou trazer para nós aqui. 1 Coríntios 2, você como ministro, a única pessoa que vai ter que entender você é você mesmo. Ninguém conhece eu melhor do que eu. Você que sabe que onde o sapato, não está a pedra no sapato, está doendo. Olha aqui, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão
o espírito do homem. Não adianta, você mesmo. Tá? Que nele está, pastor Edmilson. Está vendo aí? Não é você tentar me dizer. O pastor João falou aqui, acho que foi o pastor João, eu estava aqui, ó. A maior dificuldade nossa, pastor, é que nós queremos discernir o espírito que está nos outros e o que está em mim. Hein, William? É fácil para mim tentar discernir o que está na igreja, mas em mim, qual é o espírito que está em mim? Porque se nós não conhecermos a nós mesmos, examine-se o homem a si mesmo. Ministros, pregadores, se nós não nos examinarmos, saber nossas limitações, onde podemos chegar, nossa capacidade intelectual, mental, ministerial, potencial, se nós não soubermos isso aí, nós vamos se frustrar e vamos frustrar a igreja. Vamos discernir o que você pode, da onde que eu vim, eu sou arminianista ou eu sou qual é a minha raiz? Eu sou legalista ou sou liberalista? Porque a mensagem ela nos leva para o centro. Isso é por isso que muitas coisas, a gente está começando um trabalho, muitas coisas nós vamos ter que rever, fazer um inventário. Outra coisa, eu trouxe para nós vamos ter que entender que nós estamos também manchados com essa natureza familiar, nós ministros. Essa natureza familiar nossa vai permanecer em nós também, nós somos o homem. Quem aqui não é homem? Não é? Quem não é humano? Então, essa natureza familiar, minha, da minha família, vai permanecer em mim até aquele dia. Esse legalismo, liberalismo, essas duas vertentes que nós viemos, ainda vai permanecer resquícios em nós. Se nós não tivermos o discernimento do Espírito que está na gente, e o profeta teve, ele disse, eu estava ouvindo um pregador no rádio e apanhei um Espírito. Não é isso? Ele discerniu o Espírito dele. É fácil eu dizer para o irmão que o senhor está com o Espírito errado, mas e eu dizer de mim? Eu ver o Espírito errado em mim. Eu vou citar um caso para vocês rapidamente aqui, daqui a pouquinho já estou. Véu adentro, parágrafo 205 em diante, o profeta mostra aqui de um rapaz. Um jovem veio a mim, não faz muito tempo, ele era um pentecostal. E ele havia assistido muito dessas reuniões e sua esposa era uma luterana, aferrada. Ela disse, bem, suponho que todos vocês foram lá embaixo e gritaram ontem à noite. E ela disse, eu acho que todos vocês estavam falando em línguas e fazendo tudo isso ontem à noite. E ele se atirou ao piso e disse, eu expulso o demônio dela. Eu expulso o demônio dela. Foi quase um caso de divórcio. Ele estava usando Marcos 16, né? A espada do Espírito. Mas é errado. Um bom homem, profeta dizendo, e ele veio a mim, aí chegou no sacerdócio. Chegou em quem estava no centro, profeta. E ele veio a mim e disse, irmão Branda, nós vamos nos divorciar. Eu acho. Ele disse, eu simplesmente não posso expulsar esse demônio dela. Você vai ver que o demônio era nele. Será que o erro está na igreja? Aspas, parênteses. A igreja não tem microfone na mão. A igreja não tem renome nacional, às vezes. Né? Será? Está no povo, será? Ou está em mim? Eu tenho que fazer esse inventário. Eu tenho que tentar discernir o meu próprio espírito. 208, o profeta diz, eu disse, irmão, você está indo no caminho errado. Eu disse, quando ela começar assim, diga, tudo bem, querida. Está vendo? Olha, apenas, o profeta diz assim, abençoado seja o seu coração. Querida, seja bem educado com ela. O profeta disse assim, meu irmão, me dá essa espada aqui. Não é essa.
Você está militando com a espada errada. Ué, não está vindo fruto? A árvore não está produzindo fruto? Qual é a espada? Nós estamos usando. É a espada do Espírito, ela tem que produzir o fruto conforme a palavra. A palavra falada é a semente original. Olha o que o profeta disse, né? Apenas seja bem educado com ela. E apenas veja o que você pode fazer por ela. Irmãos, como que o profeta disse que conquistava as feras do campo? Alguém sabe, né? O amor. Eis o segredo. Claro que a gente tem que usar a palavra, né? Saber usar, isso que eu quero colocar para você. 209 ele disse, irmão Brano, o que devo fazer para tirar esse demônio dela? No escritório. O irmão Brano disse assim, eu disse, faça como eu digo. Apenas continue orando em seu coração, ministros. Veja, eu disse, Deus se encarregará do resto. Meus irmãos, foi falado aqui, quem é que pode convencer o homem do pecado? Sou eu? Hein, pastor Edmilson? O senhor citou agora há pouco, né? Por isso que eu falei que tudo que eu estava marcado, eu estou juntando e dando um resumo, porque já foi falado pelo Espírito Santo, eu creio nisso. E às vezes o homem de fora, o eu, quero convencer a pessoa eu quero convencer as pessoas do pecado. Para com isso que você não vai dar conta, meu irmão. É o Espírito Santo. Esses irmãos podem testemunhar comigo. Eu nunca falei para a igreja, eu gosto que a igreja sente de um lado e outro do outro, homem e mulher. Esses são testemunhos. Eu nunca falei isso para a igreja e o povo chega e senta os homens de um lado, e vocês são testemunhos, não são? Nunca falei. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Claro, se precisar falar, a gente fala. Não estou dizendo que não deve falar. Estou dizendo que quando se usa o Espírito, quando se usa o amor, a correção ela é mais eficaz. Deus se encarrega da coisa e faz a obra por nós. Eu já vi irmão chegar em igreja, vou citar um caso que eu acompanhei, né? Uma pessoa trouxe a esposa na igreja, encontro, tal, vamos para a igreja, e a esposa veio de calça comprida. Pessoa mundana, não é mundana, de uma denominação aí, né? Veio com o marido querendo, não, eu quero seguir a mensagem, mas eu quero levar minha esposa. Preste atenção na frustração. O marido passa um mês inteirinho, meu bem, olha, vai ter um encontro na igreja, tal, e é uma benção, a mensagem do profeta, e a igreja de Deus. Lá tem amor, lá tem isso, e a igreja. O marido passa o mês inteiro pregando para a esposa. Tá bom, eu vou. Aí ela vem naquela expectativa. Preste atenção no que aconteceu, não vou citar nome, mas o que aconteceu. O marido veio e trouxe. Assistiram o culto, uma benção. E o marido era parente do pastor, né? Então ele tinha mais uma liberdade. Quando acabou o culto, lá fora, já estava lá, o pastor chegou e matou o casal. No espiritual. Matou. Pegou a espada carnal, a espada da lei, e disse para ele assim, você não põe a calça, saia na sua mulher nem para vir na igreja. Irmão. Sim, irmão. Sim. Matou, ou seja, usou a espada da palavra, porque a mulher, certo, tem que se vestir, se comportar, mas não soube usar. Matou. E nunca mais, eu visitei eles depois uma vez, nunca mais, não. A mulher saiu de lá traumatizada. Não saber usar a espada do Espírito corretamente. Irmão Tiago, eu estou falando de sinceridade, eu lembrei. A sinceridade ela é boa, mas tem que saber usar. É uma espada também. Né? É uma virtude a sinceridade, mas tem que saber ser colocada. Porque quando Acabe perguntou para Micaías, ele não foi sincero na primeira. Micaías, né? Ele não falou para Acabe, ele não usou aquela espada da sinceridade logo de cara. Ele falou, vai, né? Falou o que ele queria ouvir. Não é isso? Diante de Acabe e Josafá.
Depois eu acabo sabendo, não, eu sei que esse daí não está falando, ele está me enganando. Fala a verdade, rapaz. Fala, então lá vai. Então a sinceridade, ela tem que saber ser aplicada, né? No momento certo, com o espírito certo, que ela é eficaz. O resultado aqui, ó, mais 5 minutos aqui, uns 10 minutinhos já. O resultado aqui, olha o resultado. Ele me telefonou 2 ou 3 semanas mais tarde e disse: meu lar tem se transformado. Aleluia. Ele disse: minha esposa é uma pessoa diferente. Aleluia. Minha igreja agora é uma igreja diferente. Amém? Nós estamos querendo usar a espada da lei. Não vou falar de óculos da lei, da graça, que eu já preguei lá. Vamos levar isso para nós, nossos ministérios. Gente, não é fácil estar de trás de um escritório, vocês sabem disso. Eu quero finalizar com esse parágrafo aqui do irmão Branham. Deixa eu achar ele aqui, que eu vou finalizar com vocês. Vamos usar essa espada do Espírito, da palavra de Deus, saber usar ela corretamente. Não vamos usar a espada que Pedro usou, não, gente. Não, pastor. A espada do Pedro, a chave sim, né, pastor Rui? Vamos usar a chave que Pedro usou, irmão, pastor, antes, mas a espada não, deixa aquela espada quieta lá. Não, a espada é junto, amém, é verdade. Amor Divino 96. Eu vou fechar com esse parágrafo aqui, tá? 96, amor divino. Eu só sei de uma coisa. Aqui está. Eu quero que você ouça isto. Há somente uma coisa que conquistará o diabo. Esse conquistar é vencer. Certo? Podemos aplicar o adjetivo. Eu só sei de uma coisa, o que vencerá o diabo. Você quer vencer o diabo? Amém? Eu quero. Ele veio trazer a espada. Isso é o puro amor divino. É só isso aqui, meu irmão. Não tem outra coisa que vai conquistar o diabo, vencer o diabo, a não ser o puro amor divino em nós. O amor, eu vou colocar vencerá, me permita aqui. O amor vencerá tudo. Deus amou o mundo de tal maneira, e isso conquistou a questão do pecado. Isso conquistou a questão do pecado. Isso conquistará a divergência na igreja. Isto conquistará tudo que for diferente dele para ser conquistado. Ele fará isto se você simplesmente deixar isto agir. Amém? Você tem que deixar fluir. Mas para isso, nós temos que vencer nossos complexos. Estou fechando. Nós temos que nos dispor dessa natureza familiar, desse pensamento familiar. Temos que nos dispor dessa natureza religiosa que nós viemos também. Às vezes nós não podemos olhar para o irmão, nem por essa... Eu tenho pastor que tem preconceito, falar que aquele irmão é gaúcho. Eu já vi, eu estou falando aqui, esse irmão deve saber. Aquele irmão é gaúcho, ó. Aquele lá ele é por ser de outra, como é que chama? Etnia, não é? Então, não. Amém? Glória a Deus. Ajudou vocês. Muito obrigado, pastor Rui, mais uma vez pela confiança. Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Orem por mim. Vamos caminhar.